BR Talks no ar, mais um episódio fresquinho aqui dessa série de entrevistas com as lideranças brasileiras que a Winworld tem promovido aí já desde o final de 2021. Eu sou Natália Toledo, jornalista responsável pelo conteúdo da nossa Newsroom, e vamos nós então nessa missão que vocês já conhecem, fazer uma curadoria, mostrar algumas das iniciativas mais inspiradoras e pioneiras do meu país. No episódio de hoje, um papo que muito vai interessar aos Long Life Learners de plantão. Educação corporativa, tecnologia e, claro, palavra de ordem, inovação. Ele tem mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, com passagens pela Bank Boston, Itaú, Itaú BBA. Esteve à frente de uma das principais iniciativas de fomento ao empreendedorismo no Brasil e em 2019 foi desafiado a transformar uma já referência internacional em gestão e negócios em uma EdTech. Resultado, hoje a maior plataforma de educação corporativa do país. Estou falando do Reinaldo Gama, CEO da HSM e também da Singularity U Brasil. Reinaldo, uma honra tê-lo aqui com a gente no BR Talks. Obrigada por ter aceitado nosso convite. Olá, Natália, a todos os ouvintes aqui. É um prazerzaço estar aqui com você nesse bate-papo que já começou incrível. A gente tem um aquecimento aqui antes. Então, eu agradeço muito o convite e, de novo, um prazer poder falar aí com todo mundo que ouve a gente aqui para falar um pouquinho de aprendizado, de educação, de inovação, de tecnologia, de liderança. E vamos tentar ver se a gente vai para outros caminhos diferentes também. Vamos. Tem tudo a ver também com o que a gente fica de olho aqui na Winworld, no nosso dia a dia, na nossa newsroom. E aqui, além da gente entrar nesses assuntos, a gente quer conhecer quem é o líder, né, Reinaldo Gama, por trás de todas essas ideias. Então, eu te pergunto, nessa jornada aí com a HSM, lá no início, a hora que você chegou e topou o desafio, quem era Reinaldo nesse momento? Com que visões de mundo você chega e quais os valores te norteavam naquele momento, que te levou até ali? Muito legal essa pergunta e ela é complexa, né? Porque principalmente quando a gente vai falar da gente mesmo, mas eu gosto né, quando eu penso nessa sua pergunta, eu gosto de refletir dois âmbitos aqui, né? Um âmbito profissional e um âmbito pessoal. O primeiro, o âmbito pessoal, eu estava com 34 anos quando eu assumi, então era muito jovem e obviamente que tinha muitos anseios e tinha obviamente que uma visão muito romantizada do que era ser CEO, do que era ocupar o cargo, né, o topo de cargo de liderança de uma grande companhia. Então você vem com uma certa ingenuidade e que essa ingenuidade ela tem, né, como tudo na vida, tem o lado bom e o lado ruim, né? Essa ingenuidade ela te leva a lugares que você, pela ingenuidade, talvez até ignorância em alguns temas, você vai para um lugar que muitas vezes não é comum e acaba dando certo, porque justamente você está de uma outra atmosfera, né? O lado ruim é que por muitas vezes você se frustra com isso. Você acaba se frustrando e aí é onde você vai criando seus vícios, né? E eu vim de mercado financeiro a minha vida inteira, fui sempre um consumidor de educação, né? Eu sempre consumi muita educação. E obviamente que quando foi me feito o convite para assumir uma empresa de educação como a HSM, que tem mais de 30 anos, né, de mercado. Eu brinco que a HSM ela não é um unicórnio, mas ela é uma fênix, porque 30 anos trabalhando com educação, ela se reinventou por muitas vezes. Então, eu vejo que eu tinha uma certa, né, uma certa ingenuidade do âmbito pessoal, de olhar para aquilo de uma maneira muito romantizada. E, de novo, o que me ajudou em alguns temas, porque eu não tinha vieses, eu não tinha amarras, mas em alguns lados acabou me gerando aprendizados e, por que não falar de forma muito vulnerável aqui, frustrações. Você acaba se frustrando e vendo que é um pouco mais cruel ali esse lado.
Do lado profissional, eu vinha de uma monocultura, né? Eu fui por quase 15 anos profissional do Itaú Unibanco, que é um grande banco, né? Um dos maiores bancos aqui, eu posso falar, o maior banco privado da América Latina, dependendo por onde você olhar, do Hemisfério Sul. E eu fui 15 anos, eu comecei lá como estagiário e fui seguindo carreira, estagiário, trainee, eu fui crescendo, até atingir, né, um cargo de liderança muito relevante e ser convidado para vir tocar, né, HSM. E por lá eu passei pelas áreas de varejo, pelas áreas de atacado, banco de investimento, até ir para a área de tecnologia, que foi a minha última área. E querendo ou não, por mais que sejam 3 áreas diferentes, com desafios muito diferentes, com dinâmicas diferentes, era uma monocultura, né? Era uma cultura de uma empresa de serviços financeiros. Então, eu vim muito cru ali, mas no segmento de educação, mas que foi muito importante. Eu lembro que eu conversei muito com o Daniel Castanho ao longo do processo, né, de entrada. Puxa, eu nunca toquei uma empresa de educação. Por que eu, né? E ele falou, exatamente porque você nunca tocou uma empresa de educação. Então, foi muito bacana essa construção e hoje eu posso dizer que muito eu entendi no que de fato eu era bom numa grande organização, de uma cultura. Eu vi que tinham coisas que eu tinha potências e que eu não conseguia levá-las para frente porque eu estava numa grande organização e que me limitavam e que eu não conseguia imprimir meu ritmo, imprimir. E eu vi coisas que eu achava que era bom e que, na verdade, eu não era bom. Não era uma potência minha, era a potência da organização. Então é muito legal você conseguir entender, né, aos 34 anos, assumindo a liderança de uma empresa, você entender, né, as tuas potências, as tuas fraquezas, as tuas fortalezas. Então foi muito bacana. E hoje, com certeza, 5 anos depois, me sinto um profissional muito mais completo. Muito bom. E a gente vai falar sobre esses caminhos percorridos, né, ao longo desses últimos 5 anos, o quanto que você transformou também sua visão e sua experiência em si, a bagagem que é acumulada como um bom aprendiz, né? Acho que Sim, entrando no setor, na seara da educação, você construir e estar ali aberto é, é, é ainda mais interessante, mas por outro lado também me vem à mente. Hoje o desafio da educação tem a construção e também tem a desconstrução, né? Você tem dois tipos de aprendizes ali. Imagino que nas temáticas da HSM, como do corporativo, vocês devem lidar muito com isso e devem ser desafios diferentes é, nesses dois pontos. perfeito, Natália. É muito legal você falar do desaprender, né? E a gente tem falado muito isso, né? O desafio de aprender, ele é totalmente diferente do desaprender e do de reaprender. E a gente está numa era, em tempos onde o reaprender ele é muito, né? O desaprender e o reaprender ele é mais importante do que o aprender. Eu costumo dizer que a gente está vivendo uma era de ineditismo, de coisas novas, né? A gente viveu aí uma pandemia totalmente nova para a gente. Estamos vivendo agora AI, vivemos metaverso, vivemos tecnologias. E eu costumo dizer que em tempos inéditos não existe especialista em coisa inédita, porque é inédito, né? Se é Pronto. inédito, não dá para ter guru em coisa inédita. E essa dinâmica ela é muito importante. Tem uma frase de uma filósofa que eu gosto bastante, que é a Ana Polja, que ela fala que se ensinar é uma arte, aprender hoje em dia é uma ciência, né? E de fato, aprender hoje é uma ciência muito complexa. Ela tem uma complexidade muito grande, porque os temas estão muito, né, perecíveis, né? O que eu falo aqui hoje, daqui 2, 3 meses, pode ser totalmente diferente. As coisas estão mudando de uma maneira muito rápida. Então, essa perecibilidade, esse perecível, ele é muito importante você entender. Então, de fato, virou uma ciência aprender, virou uma ciência reaprender, virou uma ciência desaprender e você entender esta resiliência, né, diante de todos os fatos. Né? Hoje,
a sala de aula, eu estou aqui conversando com você, e antes de conversar com você, eu tive que desabilitar meu WhatsApp, eu tive que desabilitar meu e-mail, eu tive que fechar todas as minhas abas de internet, eu tive que virar meu celular. Por quê? Porque senão eu sou o tempo inteiro né, chamado a atenção para desfocar daqui, para ver uma notícia. A gente está vivendo tempos muito complexos aqui na região sul do Brasil, com as chuvas. A gente tem amigos, tem familiares, tem parceiros, tem clientes. Então a gente está de olho nisso, a gente está de olho na ata do Copom que vai sair. Então é muito complexo hoje essa atenção. Eu gosto de uma frase do Seth Godin que ele diz que a gente não vive hoje uma escassez de informação. Nós vivemos uma escassez de atenção, né? A informação hoje ela tá aí o tempo inteiro, mas o problema é se manter atento a tudo isso para poder aprender e estar presente, né? Exatamente. E aí, falando mais especificamente sobre o aprendizado no mundo corporativo, voltado mesmo para lideranças, para negócios, para gestão, eh, a tecnologia ela não é só ferramenta e aliada, né? Ela é o contexto. É exatamente o que você está falando. A gente está num contexto tecnológico e tem que lidar com ele no nosso dia a dia, para gravar um podcast, por exemplo, e óbvio, para aprender, para aderir a novos cursos, a novos métodos. Te pergunto, tendo a tecnologia aí como contexto, como é que as empresas aceitaram isso, abraçaram isso? Como é que a educação executiva se beneficia desse contexto que é a tecnologia e quais os maiores desafios nesse momento? A tecnologia ela é meio, né? Ela é meio para tudo isso, né? E a gente imagina, né? Eu não sei nem da onde que você está falando, se você está falando de Portugal, se você está falando do Brasil. Isso possibilitou, né? E a pandemia acelerou muito isso, né? E obviamente que isso tem um impacto na educação muito forte, né? Eu acho que a digitalização ela é um impacto tremendo e é onde a educação está mais sofrendo, porque você olha os grandes campos, né, os grandes, as universidades, né, como é que você tem cursos mais híbridos, menos híbridos. Por exemplo, você pega um curso de medicina, a presencialidade é muito mais importante ali nos laboratórios. Você pega um curso de tecnologia, ele é muito mais digital, você tem menos presencialidade. Mas como é que você trabalha? Isso eu estou falando das habilidades técnicas, das hard skills. Mas como é que eu trabalho as habilidades, que eu não gosto de falar esse nome, a gente aqui na HSM, na Singularity, a gente não fala de soft skills, porque de soft eles não têm nada, né? Quando você fala de resiliência, de adaptabilidade, de resiliência, né, de inteligência emocional, nada disso é soft. A gente chama isso de essential skills, habilidades essenciais para os dias de hoje, né? Então, como é que você ensina isso? Então, a gente olha que tem um conteúdo muito importante que é do hard skill, que é do técnico, que é de você entender as habilidades técnicas, de você entender, né, como usar as ferramentas de AI, como usar as ferramentas de desenvolvimento, de low code, enfim, mas tem habilidades que são essas essenciais, que é, de novo, de colaboração, de trabalho, né, desse trabalho de remoto, dessa liderança remoto, da inteligência emocional, que ela é muito importante e que ela tem um poder muito mais forte quando você está no presencial. Eu não tenho dúvida que esse nossa entrevista, esse nosso podcast, ele tem um efeito, sim, digital, e ele teria um efeito muito diferente se eu e você estivéssemos numa sala, também interagindo, e isso muda. Então, a educação, as empresas, elas estão entendendo cada vez mais isso. Elas estão entendendo que a tecnologia é meio e elas têm que entender para as áreas, diferentes áreas, como é que você usa, você bota mais doses de tecnologia ou menos doses de tecnologia. Então, esse é um aprendizado que a gente, como HSM, como Singularity University aqui no Brasil, a gente ajuda as empresas a trilharem esse caminho e a descobrirem esses novos usos. Boa. E, Reinaldo, você sente que é diferente aqui no Brasil? Queria te perguntar em que pé as lideranças brasileiras estão nesse debate e
na compra dessa ideia do quão importante é a jornada de aprendizagem, do lifelong learning, falar em skilling, desenvolvimento pessoal e profissional, investir nisso. É diferente nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, em relação ao Brasil. A gente está falando de learnability, né? Já os brasileiros já entenderam que isso é essential skill, por exemplo, e essential journey. Você sabe que tudo vai dar maturidade e é uma jornada, né? Uma jornada de maturidade. Eu acho que e eu sempre gosto de olhar o copo meio cheio. Eu sou muito otimista em relação a isso. Eu acho que se você olhasse 5 anos atrás, a gente deu um passo muito longo, muito grande. E a gente está dando. Óbvio, tem muito para crescer ainda, mas cada vez mais eu vejo isso nas pautas. A gente hoje está presente em 1.000 empresas aqui no Brasil, nas 1.000 maiores empresas. A gente conversa com as lideranças, com os RHs, com os C-levels, com os CEOs. Eu costumo dizer que toda empresa está virando uma empresa de tecnologia, mas no futuro, toda empresa vai virar uma empresa de educação. A educação, você se tornar mais do que um líder, ser um líder é ser um educador. É você entender isso. E as empresas estão entendendo cada vez mais que educação faz parte do processo dela de aprendizado, de conhecer do cliente, de venda, de relacionamento. A educação é um tema fundamental para que a empresa ela consiga progredir. Seja para que ela capacite né, os seus colaboradores, o seu time, as suas lideranças para esse futuro, mas seja também para ela dialogar com o cliente dela. Ela precisa, né, ter esse diálogo de educação para ensinar para aprender como se consome, como é que as pessoas estão consumindo. Então, eu acho muito interessante, né, com que as empresas estão se tornando cada vez mais empresas educadoras, vão se tornar empresas de educação. A gente vê as universidades corporativas, a relevância que as universidades corporativas têm ganhado, né? Tem empresas que têm áreas a universidade corporativa é o coração, né? O coração da empresa ali que ela vai rodando ali e vai gerando cada vez mais conhecimento. Por quê? Porque está mudando o tempo inteiro. Então eu acredito muito nesse futuro das empresas educadoras. Boa. Acho que um bom termômetro foi o sucesso e o resultado que ainda é possível ver e está em curso, está só começando, eu acho, do Learning Village. Queria que você falasse um pouquinho o que foi esse projeto, como é que foi a aceitação. Algo pioneiro aqui no Brasil, lá em São Paulo, coração de São Paulo. Quem não conhece, por favor, diga, fala um pouquinho do que é e como é que foi recebido desde o início. Todos convidados aqui para nos visitarem aqui. Nós estamos em São Paulo, na Vila da Madalena, um bairro maravilhoso. Para quem conhece São Paulo sabe, é um bairro que tem muitos bares, restaurantes, é super arborizado, é uma delícia. Aqui na Rua Harmonia 1250, e a gente lançou esse projeto em novembro de 2020, e ele funciona como um hub de educação. É a nossa sede. Em vez da gente lançar somente uma sede que era da HSM da Singularity, nós temos uma sede aqui que hoje residem aqui 29 corporates, 29 empresas que estão aqui conosco, que trazem as suas áreas de inovação, de universidades para cá, e nós temos 70 startups que também são residentes aqui e convivem como uma comunidade. Então, você tem hoje 70% que estão aqui no Learning Village, das startups que estão no Learning Village, são edtechs, mas nós temos health techs, nós temos fintechs, nós temos empresas de inteligência artificial. Então, ele é um grande hub que passam aqui mais de 10 mil pessoas por mês. Então, é um lugar muito gostoso, muito agito. A gente tem uma média de 2 eventos por dia útil aqui. Então, é muito dinâmico e a gente basicamente está discutindo inovação, educação, enfim, como é que a gente pode se ajudar e melhorar cada vez mais. Tem tour virtual, Reinaldo? Me ocorreu aqui, por exemplo, quem está em Portugal. Será que tem? Temos um tour virtual. Se você entrar lá no site, tem uma abinha lá no learningvillage.com.br, você pode entrar lá, tem um tour virtual. A gente já fez alguns eventos aqui,
com alguns super parceiros, enfim, então bem dinâmico o espaço, são 3.500 metros quadrados, é bem interessante. Muito legal. Bom, e um dos motes, né, da HSM, que é The Power of Knowledge, eu acho que a gente não tem nem dimensão do poder do conhecimento ainda, né, do que a gente está falando. Acho que essa equação, resultado ainda é um pouco desconhecido, principalmente quando entra ali a palavra inovação. O céu é o limite, acho que o horizonte é imaginável, o que a gente conseguir imaginar, e a quantidade de frentes, né, que a HSM vem abrindo impressiona. Não é apenas um produto, uma frente, um público-alvo específico. Acabou tendo braços inúmeros. Então, eu queria que você passeasse um pouquinho sobre isso que eu estou falando e reformulando aquela minha primeira pergunta de quem é finalmente o líder Reinaldo Gama hoje, 5 anos depois, já tendo entrado nesse mundo, já deixou a ingenuidade de lado ou ainda tem alguma coisa? Que você entende hoje? Quais são suas visões já assentado, né, nesse mundo da educação, com tecnologia e tudo que a HSM oferece? É muito legal essa pergunta, porque ela remete a HSMC completa 37 anos de história, né? E ela começou com eventos, teve a revista, tem a revista ainda, temos eventos ainda, nós temos a parte do In-Company, né? Ou seja, a gente atende hoje 1.000 das maiores empresas, das 1.000 maiores empresas do Brasil, que a gente atua muito na camada, no middle management, mas a gente atende a empresa da base até o topo da pirâmide, porque a gente atua em todos os segmentos de qualificação possíveis aqui, desde novo de soft skills, de hard skills e de emotional skills. Né? Você perguntou ainda se continuo como né, algum tipo de ingenuidade. Sim, eu acho que a ingenuidade faz parte da gente acreditar que como líderes, as coisas, eu olho o copo meio cheio, eu olho de forma otimista, eu olho, putz, eu não sou daquele cara, não é porque não deu certo há 2 anos atrás que não vai dar certo nunca mais. Ah, a gente já tentou isso, Reinaldo, não adianta você insistir. Não, é muito importante você revisitar os temas. Então, eu sigo um eterno ingênuo naquelas coisas que eu acredito, e educação é uma delas. Eu acredito muito nessa educação que ela vai onde a gente converse de inteligência emocional, principalmente onde a gente vai tratar o autoconhecimento. A gente fala muito disso aqui na HSM, do autoconhecimento, até você entender os essential skills, essas habilidades, né, de colaboração, de convivência, de adaptabilidade, de resiliência, de criatividade. A gente fala muito de criatividade aqui. Até falar de tecnologias com a Singularity University, a gente trazendo todos esses buzzwords que a gente está escutando, blockchain, AI, neurociência, enfim, todas essas tecnologias que são importantes como meio para que a gente possa progredir. Então, o The Power of Knowledge, ele veio muito porque a gente acredita no poder do conhecimento. A gente acredita que o conhecimento, ele é parte fundamental para que as pessoas possam evoluir, seja profissionalmente e seja pessoalmente. Seja você entendendo como melhor profissional, adquirindo habilidades, mas também melhorando na sua casa, com o seu filho, com o seu marido, com sua esposa, com sua mãe, com o seu pai. Então, a educação ela impacta nesse. Né, quantas vezes eu vejo as pessoas que saem de algum programa, de algum treinamento, de algum curso nosso, e que estão doidas para chegar em casa para contar no jantar para o marido, para o filho, do que viu, daquele insight que teve. Então, não é só aplicabilidade né, na empresa, né, pegar aquilo, aplicar aquilo para produtividade, não. É para você aplicar e para você dividir, para você se tornar um ser humano melhor. Eu acredito muito em nos tornarmos seres humanos melhores, né, nesse autoconhecimento. E de fato a HSM, nesses 37 anos, ela tem o seu In-Company, ela tem programas abertos com os nossos parceiros, que inclusive uma grande parceira nossa, a Agatha Ares, que
reside aí reside em Portugal, Sim. Já esteve é aqui no uma BR super Talks parceira. também. A gente tem o Rock in Rio Academy, que é um programa incrível que a gente tem, que a gente fecha lá a cidade do rock, leva executivos para lá. Temos outros programas que a gente, né, leva as pessoas para uma sala de aula totalmente diferente. Então, isso é muito legal. Nós temos o nosso evento, que é o HSM+, esse ano, que acontece em novembro. Esse ano nós vamos trazer Scott Galloway, vamos trazer o Alec Strapscott, vamos trazer o Roman Krznoric. Olha que interessante, a gente traz o Scott Galloway para falar do Predictions, para falar dessas previsões, que ele tem uma visão, né, bem complexa do que está acontecendo no mundo, muito no âmbito de tecnologia, mas a gente vai trazer o Roman Krznoric para falar de ancestralidade. O Roman Krznoric, ele é o autor de Como Ser um Bom Ancestral, e ele vai para esse lado humano. Ano passado a gente trouxe a Ana Lambert. Então, esse ano, dia 26 e 27 de novembro, nós temos o HSM+, 5 mil pessoas aqui em São Paulo. O nosso evento que completa esse ano 24 anos. A gente já trouxe tantos nomes, Peter Drucker, Ray Dalio, Yuval Harari, nomes incríveis que a gente já trouxe ao longo desses 24 anos, e a gente traz aqui, são mais de 180 palestrantes. Temos a nossa revista que a gente difunde, né? A gente acaba tendo muitos conteúdos, e a própria Singularity com os programas abertos, né? A gente hoje tem uma joint venture com a Singularity, que a gente tem a Singularity Brasil, que é uma parceria, né? Que na verdade é uma joint venture com a Singularity University, lá do Vale do Silício, que a gente hoje é o único parceiro local na América Latina que pode replicar todos os cursos, todos os treinamentos que são dados lá no Vale do Silício. Então, esse The Power of Knowledge a gente leva à risca, e a gente acredita muito nessa curadoria de conteúdo e de conhecimento. Ótimo, Reinaldo. E para a gente já se encaminhar para o final, toda inovação acho que gera algum tipo de resistência ou questionamento, ainda que efêmero. Muitas vezes não, mas ainda que efêmero. Que conselho você daria para quem ainda não está nessa discussão toda, não está ligado nisso tudo que você acabou de falar, e tem algum tipo de resistência a esse tipo de inovação? Eu costumo dizer, né, que quando quando eu entrei na faculdade lá atrás, meu pai chegou para mim e falou assim: filho, agora você está feito. Você vai se formar, vai entrar numa grande empresa e vai ficar nessa empresa por 30 anos. O máximo que você vai precisar é fazer um MBA. Isso eu estou falando há mais ou menos 20 anos atrás. Hoje em dia isso não existe mais. Essa fórmula que era você, né, fazer uma graduação, entrar num lugar e no máximo fazer uma especialização, uma pós, um MBA, não existe. Porque, de novo, o conhecimento está aí. O mundo está mudando muito rápido. O mundo, então se às vezes eu vejo algumas pessoas, né, alguns líderes falam: Reinaldo, eu não aguento mais treinamento, eu não aguento mais estar ligado, eu tô com FOMO, eu tô com, né, o fear of missing out. E eu recentemente escutei uma expressão muito interessante, né, porque o FOMO é o fear, esse medo, né, e a gente ficar nessa agonia de querer aprender tudo, e realmente às vezes você não precisa aprender tudo, né? Você pode ir por uma via ali, né? E eu escutei recentemente o FOBO, o Fear of Being Obsolete, o medo de você se tornar obsoleto ali, né? Então, o que eu acredito muito é que não vai mudar, não vai, né? Isso, você precisa entender as vias que você quer ir e as formas que você vai se atualizar. Tem gente que eu falo que não só a curadoria de conteúdo, mas a curadoria de formatos, né? Você tem uma curadoria de você entender: olha, eu me relaciono melhor para aprender escutando podcast? Putz, vai para o podcast. Ah, eu preciso de uma sala de aula, eu preciso sentar e ter um professor. Ah, não, eu preciso ir num evento, eu sou esse cara que eu sou dinâmico. Não, eu sou o cara que eu leio. Eu preciso sentar numa sala, pegar um livro e ler. Você tem que entender, não dá mais para pasteurizar a educação, esse one size fits all. Você tem que entender qual que é o teu caminho, entender essa via onde você absorve mais, e você entender qual que é o tipo né, de conteúdo você precisa consumir para o teu negócio, para aquilo que você está olhando. Então, eu acho que a pessoa que não entendeu ainda, ela precisa entender o mais rápido possível. Ela precisa. Não adianta você falar: olha,
eu não quero saber dessa tal de inteligência artificial, eu não vou entrar no ChatGPT. Ok, você pode não querer, mas uma hora você vai precisar. E quanto antes você se relacionar com essa tecnologia, daqui uns mais fácil vai ficando. Mais fácil você vai se relacionando melhor, mais fácil você vai entendendo os caminhos. Então, eu acho que a resistência, com certeza, é o pior caminho. Com certeza. E aproveitar que no ambiente corporativo, nessa altura da vida, nas gerações todas que já estão aí produtivas, isso é mais do que possível. Os formatos, as personalizações de aprendizado, é coisa que a educação básica, fundamental, universitária pode se mirar. Inclusive, é uma grande discussão que existe aí, né? Como abastecer de conhecimento, perfis diferentes, inteligências diferentes, que às vezes não são contempladas com um método específico de passar conhecimento. E no nosso universo corporativo e com a ajuda da tecnologia, isso já é realidade, isso é mais do que possível, né? É isso, é o que eu falei. A gente tem programas que vão lá para o Rock in Rio. A gente leva programas lá para a cidade do rock para discutir liderança, para discutir como o Rock in Rio se tornou, né, essa empresa de experiência, que era uma empresa de shows, de eventos, e hoje é uma empresa de experiência. A gente tem isso, a gente tem imersões aqui no Learning Village, onde a gente vai discutir desde o ritual do chá, de como os japoneses estavam. Então, você tem que entender, é o que eu gosto de novo, a frase do Seth Godin que eu falei lá no começo, né? A gente não tem escassez de informação. O conteúdo tá aí. Você precisa de alguém para te curar esse conteúdo, porque, de novo, tem muito especialista em coisa inédita, com pouco conhecimento, com baixa profundidade. Então, a curadoria, aí eu falo que essa é a importância de uma HSM, de uma Singularity, nós somos curadores de conteúdo, e você, no seu autoconhecimento, você tem que entender qual que é o seu formato. Você tem que curar o melhor formato que funciona para você. E aí você une essas duas potências, você vai longe. Sensacional. Então, para a gente fechar, vou te pedir mais referências ainda. A gente costuma pedir aqui para beber na fonte dos nossos convidados. Já citou aí o Seth Godin, também a Anna Paul, já fui escrevendo aqui. Já temos algumas referências ao longo do episódio, mas vou te pedir mais. Tá Para bom. começar, um livro que te marcou, que venha à sua mente, para a gente anotar aqui na lista. Eu falo que as pessoas sempre acham que eu vou falar algum livro de gestão, algum livro de negócios, e de fato eu consumo muito, né? Eu consumo muito livros, né? Simon Sinek, Adam Grant, mas o livro que me marcou minha vida, é o Estrangeiro, do Albert Camus. O Albert Camus, ele no Estrangeiro, ele me marcou porque quando eu li, me trouxe muitas coisas, porque eu era um jovem ali, então a apatia pela vida, a apatia é um livro que me marcou. Então eu sou um fã de Albert Camus, e O Estrangeiro foi um livro que me marcou, e eu sempre, é interessante que eu a cada 2 anos eu releio O Estrangeiro, porque a primeira vez que eu li O Estrangeiro eu tinha 16 anos, e então já tem um tempinho, então eu sempre revejo, e eu sempre vejo, pego algum insight, pego alguma questão que para mim é super importante. Revisitar leituras é uma É excelente maravilhoso. dica. Faz É muito sentido, maravilhoso. né? É maravilhoso. Porque Um a gente filme muda, né? A gente muda o imperdível. tempo inteiro, então É, a gente lê com outra exato. cabeça, a gente lê com outra cabeça. Agora um filme imperdível. Um filme imperdível, olha, um filme imperdível, em tempos de AI, eu vou falar um filme que deve ter mais ou menos uns 10 anos, ele deve ser de 2013, de 2014. Eu vou indicar o Her, o Her com o Joaquin Phoenix, que é muito interessante, que, de novo, em tempos de AI, esse filme há 10 anos atrás abordava um pouquinho do que a gente está vivendo, e é muito interessante pela temática da humanização, que ele vai, né, onde que o personagem, eu não vou dar spoiler aqui, é onde o personagem principal vai. Então, o Her vale muito a pena. E, de novo, ele é um filme que tem 10 anos, eu vi ele há 10 anos atrás, e recentemente eu assisti de novo, e é muito interessante você rever também o quanto estava se discutindo, e o quanto os filmes, né, que parecem ser de ficção científica, na verdade a ficção científica é somente uma projeção da realidade, às vezes mais aguda ou menos aguda, mas sempre tem um quesinho que chega lá.
Pois é, a Helena Castro, uma das nossas entrevistadas recentes, falou, reassistir a ficção científica como Matrix, como um documentário, acaba sendo até um documentário da nossa vida real, imagina. A gente pode encarar assim também. Sim. Já que estamos num podcast, um podcast para nos indicar. É o podcast que eu sou viciado, Esther Perel, Where Should We Begin? Ah, é maravilhoso. Eu sou um fã da Esther Perel. Ela é uma psicanalista e ela trata temas tão humanos, tão do cotidiano e o Where Should We Begin assim, é um podcast que eu todo dia amanhã eu tento me forçar a escutar, porque sempre tem cases diferentes, cases novos. É muito legal. Esther Perel, vale muito a pena. Boa dica. A última coisa que você aprendeu, Reinaldo? A última coisa que eu aprendi. Ai, nossa, eu aprendi uma coisa tão interessante. Vou pegar um ensinamento que me marcou. Uma pessoa me trouxe recentemente num almoço informal. E a gente estava falando muito de processos, muito de tráfico de influências, né? Como às vezes você, né, essa parte de influências em empresas, às vezes é muito perigoso, interno. E ela me trouxe uma coisa muito legal, que ela falou para mim assim, Reinaldo, quanto menos processos e mais autonomia dentro da empresa, maior é o tráfico de influência. Ou seja, quanto menos processos você tem e mais autonomia as pessoas têm, mais perigoso é o tráfico de influência daquele líder, daquela pessoa. Ela pode fazer coisas que, de novo, podem bater em compliance, podem bater. Então, eu achei muito interessante, foi uma coisa que eu aprendi recentemente, e isso me marcou. E um líder inspirador? Um líder inspirador. Aí eu vou falar dois. Eu vou falar Boa. um brasileiro e um de âmbito aí global, né? Na verdade, eu vou falar dois, um brasileiro e um português. Eu vou falar dois, um brasileiro e um Boa. português. Um português que eu falo que ele é português, mas ele já vive há muitos anos no Brasil e é um cara incrível e que tem falado de um tema tão importante que é de sustentabilidade, que é o Miguel Setas. Ele hoje é o presidente da CCR. Ele é um português que já vive há muito tempo aqui no Brasil e ele acabou de escrever um livro que se chama Gigante pela Própria Natureza, um livro muito interessante que fala sobre as mudanças climáticas, sobre esse alerta que a gente precisa, e ele é português e é um cara que vem fazendo um trabalho incrível e inspirador. E um líder brasileiro que tem me inspirado muito, que tem feito um trabalho tão bacana aqui no Brasil, eu vou falar do Alexandre Costa, que é o fundador da Cacau Show. O Alexandre Costa, né, ele hoje é o fundador, CEO da Cacau Show, que é uma das maiores empresas de chocolate aqui do Brasil, e ele transformou no império, tem uma história linda, é um apaixonado pela matéria-prima. Eu lembro que eu falei aquilo, né, das empresas educadores. Ele é um educador em relação ao cacau. Ele já rodou documentários sobre o cacau, ele já viajou o mundo estudando o cacau, ele fala sobre o cacau, ele tem um hotel sobre o cacau. Ele não vende chocolate, ele vende a história do cacau, né? E é muito interessante. Agora está investindo em entretenimento. Então é um líder, Alexandre Costa, o Ale Costa, um grande amigo e parceiro também, que vale a pena e que tem inspirado muito isso aqui. Boa. E vamos atrás dele também. Ia te perguntar quem que a gente poderia aqui ouvir no nosso BR Talks, outro líder inspirador. Pronto. O Ale Costa é um O Ale excelente Costa nome. é um excelente nome, é um cara incrível, tem muita história, é incrível. Verdade. Reinaldo Gama, CEO da HSM, também da Singularity U Brasil. Muito obrigada mesmo pelas dicas, pelas referências, pelos ensinamentos, pela troca. Foi sensacional. Natália, muito obrigado mais uma vez, papo delicioso, obrigado pelo convite, espero que o pessoal curta, estou sempre disponível aqui. Boa, estamos em contato então. Obrigada também para quem nos acompanhou até aqui. E diga também nos comentários, aqui na caixinha de interatividade do Spotify, quem que você gostaria de ouvir no próximo episódio do BR Talks. Conta pra gente. E a gente vai se falando até o próximo BR Talks.